Bom, questão número 11 do ITA. Antes de ler essa questão, eu vou discutir os conceitos, vou fazer um pouco diferente, porque eu já quero voltar para discutir essa questão, já anotando os fatores dessa questão, porque essa questão tem muito detalhezinho no enunciado, que eu não quero ler o enunciado duas vezes para não tomar tanto tempo. Então vamos direto para a parte da explicação. É uma questão de eletrostática que vai envolver tanto eletrostática quanto potencial elétrico. Basicamente é isso que a questão está pedindo, e ela fala sobre o contato de três esferas, tá? Vai ser uma eletrização por contato. Antes de tudo, então, vamos só relembrar o que é eletrização, que é um dos primeiros conceitos que a gente vê em eletrostática. Eletrização se dá quando? Bom, primeiro, eu tenho um objeto que está eletricamente carregado, seja negativamente ou positivamente, e eu coloco ele em contato com outro que está ou neutro ou carregado do outro sinal, né? Se é positivo, está carregado negativo. E aí, o que vai acontecer? Quando eu coloco esses dois, eletrizo esses dois de alguma dessas três maneiras que está escrita aqui, vai ocorrer um descarregamento, uma transferência de elétrons livres de um corpo para o outro corpo. E aí, existem três maneiras de eletrizar, das mais comuns, né? Existem três maneiras que a gente estuda no ensino médio, que é a eletrização por atrito, que acho que todo mundo já deve ter visto, pelo menos o professor já deve ter feito, pelo menos o experimento da caneta, esfregar a caneta no cabelo, pegar o papelzinho, levantar o papelzinho com a caneta, ou talvez mais sofisticado, esfregou um balão na roupa e puxou uma latinha, talvez. São possíveis experimentos para poder exemplificar que quando eu esfrego, né, quando eu fricciono um objeto, dependendo do objeto, é claro, não é qualquer objeto, mas por exemplo uma caneta ou um balão, esse objeto vai expelir elétrons, ele tem muita facilidade de expelir elétrons, e aí ele vai ficar carregado positivamente e atraindo objetos que estão ou neutros ou positivamente ou negativamente carregados, certo? Aí o segundo que a gente estuda é o de contato, mas o segundo que a gente vai falar aqui é a indução elétrica. A indução elétrica é um pouco mais sofisticada na teoria, né? Ela envolve várias etapas, desde a aproximação. Aqui eu fiz um desenho bem chulo aqui, que não exemplifica toda, mas é desde a aproximação, aí vai ocorrer um afastamento dos elétrons, e aí você vai aterrar esses elétrons e vai ficar com carga contrária ao do seu eletrizável, né? Então, beleza, essa aqui também a gente não vai discutir tanto, mas só para lembrar você que existe e você já deve ter estudado ela alguma vez na vida. E depois tem a de contato, que é a que o exercício vai cobrar, que basicamente duas esferas vão entrar em contato, elas vão se tocar, e aí a soma das cargas dessas duas esferas vai ter que ser igual após o contato delas. Então, se antes nenhuma tinha carga e depois as duas entraram em contato uma com a outra, que é o exemplo claro do exercício, significa que uma esfera transferiu cargas elétricas para a outra. E aí, o que você precisa guardar, ter na sua mente, é então essa relação aqui. A somatória das cargas antes é sempre igual à somatória das cargas depois. Isso aqui é o fundamental para a gente entender qualquer exercício de eletrização por contato. Se a gente expandir isso daqui, então, eu tenho então que meu QA mais o meu QB, ele tem que ser necessariamente igual ao meu QA' mais o meu QB'. Esse aqui é nosso QA final, nosso QB final. Isso aqui é muito forte, por quê? Não importa o quanto vai valer meu QA', não importa quanto vai valer meu QB', e nem importa quanto que valia um dos meus Qs iniciais. O que me importa de verdade é que a somatória dos meus Qs iniciais e dos meus Qs finais vai ser sempre igual a zero. Óbvio que se eu estiver interessado em identificar um só desses, eu tenho formas disso, eu posso fazer uma generalização aqui, que QA e QB são o mesmo, desde que eu faço a média entre QA e QB, né? QA mais QB dividido por 2, certo? Aqui, mas essa parte aqui, a gente não vai usar hoje. Eu gostaria de verdade que vocês tivessem que memorizar alguma coisa disso. Essa aqui é a relação fundamental, a gente chama isso aqui de lei da conservação das cargas, e ela é uma lei muito importante na eletrostática, tá? Então aqui só para deixar mais claro ainda que já está, antes eu tenho aqui uma esfera 3Q e outra esfera Q, depois essas esferas têm que continuar com o mesmo número, né? Então somando 3Q mais Q, aqui eu tenho 4Q, né? Aqui eu tenho então em cima 4Q, e aqui embaixo somando aqui eu também tenho 4Q, isso aqui foi respeitado a lei da conservação das cargas. Tá, mas por que elas param de trocar carga? Elas param porque elas cansaram? Elas param porque elas ficaram com cargas iguais? Não,
Não é porque elas ficaram com cargas iguais e nem porque elas cansaram. Elas param porque elas atingiram o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Equilíbrio elétrico, pode ser chamado assim também. E o que é o equilíbrio elétrico? Bom, tem várias propriedades do equilíbrio elétrico, várias coisas interessantes do equilíbrio elétrico. A que a gente mais usa, normalmente em questões de ITA, vestibulares e assim por diante, é que, na verdade, quando eu tenho um equilíbrio elétrico, todo o meu potencial se concentrou nas pontas, né, na superfície. Isso aqui, a partir desse momento, não sobrou nada de carga elétrica aqui dentro, né, para gerar campo elétrico. Se não sobrou nada, então significa que meu campo elétrico interno no meu objeto vale sempre zero, ele é sempre nulo. Isso aqui vem de uma demonstração de Gauss que é lindíssima, que vocês forem fazer engenharia ou física, qualquer coisa que tenha física 3, vocês vão ver essa demonstração de Gauss, ela é realmente muito bela, mas não cabe aqui, porque ela é mais complexa, né? E aí, outra coisa que a gente pode aferir é que o nosso potencial externo ele vai ser o mesmo em qualquer superfície. Eu já fiz até uns desenhos aqui, ó, essas bolinhas aqui que você pode estar perguntando o que é justamente isso. E esse V aqui também, se você não lembra, V significa potencial elétrico, tá? Essas bolinhas aqui significam o quê? Cada um desses pontos aqui corresponde a um possível diferente potencial, certo? Mas quando está em equilíbrio eletrostático, não. Porque todos esses pontos vão ter necessariamente o mesmo potencial elétrico. Isso é muito importante, tá, gente? Porque isso significa o quê? Se eu tenho aqui um R, uma distância R, não interessa, sabe? Não interessa onde da superfície eu tô. Se eu estou distando R dessa superfície, ela vai ter o mesmo potencial do que quando eu distar R para o outro lado da superfície, certo? É bem tranquilo, mas a gente vai ver ainda com mais detalhes agora. Quer ver? Porque eu trouxe aqui uma discussão bem rápida sobre o que são superfícies equipotenciais, que é o caso que a gente acabou de ver, né, da esfera. A esfera é uma superfície equipotencial. Bom, a superfície equipotencial, então, eu tenho aqui uma força elétrica, né, uma carga gerando força elétrica. Eu tenho aqui linhas de campo, que eu posso chamar linhas de campo, né, mas, na verdade, também posso chamar de potencial, que a gente já viu agora que nesses pontos aqui, né, o potencial é sempre igual. E o que está influenciando nesse potencial? Por que esse potencial é diferente desse potencial? O que influencia nesse potencial, assim como no campo elétrico, é a distância, né? Então é o raio que eu estou desse potencial. Só que a gente vai ver uma sutilidade, porque a gente está acostumado a lidar com o campo elétrico, o campo elétrico coulombiano, eu também já vi isso, né? Varia com o inverso do quadrado da distância, né? Então o R é quadrado, mas não, isso é uma grande sutileza que os alunos têm certa dúvida. Então, para poder esclarecer e fazer isso de uma maneira mais simples, a gente vai relembrar alguns pequenos conceitos aqui, tá? Primeiro deles, força elétrica, lei de Coulomb, todo mundo sabe. Força elétrica é igual a K, Qzão, Qzinho, D quadrado. Todo mundo sabe isso. A gente pode decorar o campo elétrico, né? Pode aprender o campo elétrico direto dessa forma, né? Seria o kq sobre d quadrado. Mas convém-se dizer que o nosso campo elétrico é um elemento da força, mas que não depende da carga prova. Então, repare que se eu pegar a força elétrica e dividir pela carga prova, se eu dividir por esse q aqui, eu chego no campo elétrico. Essa é a forma mais vamos dizer assim, fisicamente aceita de se falar do campo elétrico no ensino médio, né? É a maneira mais enxuta. O campo elétrico, então, não dependendo da nossa carga prova, ele vai se manter o mesmo, independente de quantas cargas eu tiver, né? Quantas cargas provas eu precisar impor nele. Mas então, beleza, o campo elétrico eu já sei como é que eu obtenho, mas e o potencial? Como eu consigo chegar no potencial? E aí outra sutileza que vocês vão ver nas físicas avançadas de vocês quando vocês forem fazer engenharia, é que, na verdade, o nosso potencial elétrico ele é dado pela derivada direcional do nosso campo elétrico. E isso aqui, vocês podem imaginar que não é nada simples de se explicar no ensino médio. No ensino superior, isso aqui sai com uma certa facilidade, é bem tranquilo achar esse potencial aqui. Mas não é o nosso intuito aqui. A gente vai chegar no potencial de outra maneira, uma maneira análoga com a que eu fiz com vocês aqui para o campo elétrico, dividindo a carga prova. Mas antes disso, para poder chegar nessa maneira, eu vou ter que conseguir enxergar que o meu potencial elétrico ele equivale ao meu trabalho. Afinal, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando realmente de um trabalho com a força vai levar
para poder decorrer um certo deslocamento. A gente consegue fazer essa analogia, mais ou menos, com a força elétrica, né? A força elétrica, o trabalho que a força elétrica vai levar para chegar no ponto B. A gente pode fazer essa analogia, ela não é tão errada. Então, fazendo essa analogia, vai ficar F, a força elétrica no caso, vezes D, vezes o cosseno, que o cosseno aqui, a maioria das vezes, vale zero, né? Então, vai ser o nosso trabalho elétrico. Bonito, né? Trabalho elétrico. Só que, beleza, Bruno, por que você está falando de trabalho elétrico? Onde eu vou chegar com isso? É uma analogia muito bonita, porque se eu conseguir enxergar que o meu trabalho, que o meu potencial, ele não depende da carga-prova, assim como o meu campo elétrico, que indifere em qual ponto da carga, qual carga que eu pegar, ou se eu nem tiver carga, se essa carga aqui não existir, o potencial pode existir do mesmo jeito. Então essa carga aqui ela acaba sendo extremamente descartável. Então se eu pegar o meu trabalho elétrico e dividir pelo meu Q, minha carga-prova, eu chego no meu potencial, eu chego nessa fórmula aqui. Repare que eu fiz as contas aqui, vocês podem pausar, vocês podem tentar fazer por vocês mesmos, mas vocês vão chegar então que o potencial vale K, Qzão, dividido pelo R. Repare que é pelo R, porque como era deslocamento, que era R, aqui embaixo o R quadrado, um dos R's se foi. Mas não é trivial enxergar isso, tá, gente? Isso aqui não é trivial. Se você não entende porque aqui embaixo do potencial é R e em força elétrica e campo elétrico é R quadrado, não se desespere. Não é trivial para nível de ensino médio entender isso. Isso aqui vem de derivadas, tá bom? Essa derivada aqui vai acabar caindo 2 dela. Então, mas isso aqui vocês vão ver mais futuramente quando vocês forem para os seus cursos de física avançada, certo? Mas, por enquanto, isso aqui é suficiente para resolver praticamente qualquer exercício desse tipo, né? E não é diferente com o exercício do ITA, que é até bem simples, na verdade, né? Então, agora sim, vamos fazer a leitura dele, né? Porque a gente não leu o exercício até agora. Então, 3 esferas metálicas maciças, E1, E2, E3, feitas de um mesmo material e de raio R1, R2 e R3, respectivamente, podem trocar cargas elétricas entre si a partir do acionamento de contatos elétricos. O que a gente já consegue tirar dessa primeira frase aqui é algumas das coisas. Primeiro, o material é o mesmo. Se o material é o mesmo, então a densidade é a mesma. A densidade de de A, né, mais bonitinho, de A é igual à densidade de B, que é igual à densidade de C. Isso aqui a gente pode referir porque o material é o mesmo, né, e a densidade depende do material que eu estou fornecendo. Beleza, tem os raios que são diferentes, obviamente, né, ele está falando que são diferentes, e eu estou falando de uma eletrização por contato que a gente já destrinchou ela aqui no último slide, né. Inicialmente apenas E1 encontra-se eletricamente carregada. Isso aqui é muito importante, essa parte aqui é interessantíssima, porque o que ele está me falando? Antes eu tinha aqui 3 esferas, né? Essa esfera 2 tinha 0Q, essa esfera 3 tinha 0Q, e essa aqui era carregada. Carregada de quanto? Vamos ver quanto que é ela. Em um primeiro momento estabelece contato elétrico entre E1 e E2, que é cortado assim que o sistema atinge equilíbrio térmico. Então a gente já viu, equilíbrio térmico não, perdão, equilíbrio elétrico. Já viu as condições de equilíbrio elétrico. A seguir estabelece contato entre E2 e E3 e ao final do processo observa que a carga líquida entre elas é igual. Opa, peraí então. Então se aqui era meu antes e depois eu tenho essas mesmas 3 esferinhas aqui com carga líquida igual e antes elas tinham 0, isso daqui só pode ser um múltiplo de 3. Como assim um múltiplo de 3, Bruno? Beleza, vamos colocar aqui como 3Q, só para te mostrar. Múltiplo de 3, 3. Se aqui era 3 e aqui tinha 0, 0, e depois elas terminaram, ele me falou que a carga líquida delas no final é igual. Então, se depois é igual, então aqui eu sobrei com Q, Q e Q. E por que múltiplo de 3? Porque esse aqui, se eu chamasse de 6, reparei que seria 2Q, 2Q, 2Q. Entendem? Se eu chamasse de 9, 3Q, 3Q, 3Q. Múltiplos de 3. É difícil enxergar isso? Não tanto, né? Não é tão difícil, não. É uma sutileza bem simples até de se pegar. Outra sutileza, bem interessante. Ele está me dizendo que o meu E1 só tem contato uma vez, né? O meu E2 ele tem contato 2 vezes, o meu E1 tem contato uma vez, e o meu E3 tem contato uma vez. Isso aqui também é bem importante. Vamos fazer aqui do lado o esqueminha, né, os desenhos, né, do nosso contato. Então aqui eu vou fazer o contato 1 com o 2. Nossa, que bolinha feia, né? Tá bom, menos feia. Aqui eu tenho o meu contato 1, 3Q, com 0Q, né? 0Q. Esse aqui é o nosso primeiro contato, tá? Da nossa esfera 1 com a nossa esfera 2. Esse aqui é o nosso antes. O nosso depois dessa esfera aqui vai sobrar, a gente já sabe, né? Aqui sobra Q
e aqui sobra alguma coisa que eu vou fingir que eu não sei, né? Aqui eu vou fingir que eu não sei, aqui eu tenho um linha, né? Eu vou fingir que eu não sei o que é aqui, mas obviamente você sabe se aqui sobra Q por causa dessa afirmação aqui, dessa conclusão que a gente tirou aqui. Você sabe que aqui sobra 2Q. Mas vamos fazer as contas só para você ver, você conseguir usar, né, a lei da conservação das cargas. Né? Então aqui eu tenho o meu QA inicial, que valia 3, eu tenho o meu QA final, que valia 1, eu tenho o meu QB inicial, que valia 0, né? Você concorda comigo? Valia 0, e o meu QB final, que eu não sei qual que é. Então, eu vou fazer a conservação, né? QA mais QB é igual a QA linha. Opa, aqui é linha, né? Mais QB linha. Então, aqui eu vou ter 3 mais 0 é igual a 1 mais QB. Meu QB vale 2, certo? Então aqui eu te mostrei que a nossa lei da conservação das cargas é útil, né? É útil para alguma coisa. A gente conseguiu chegar nesse valor. Você pode falar, ah, mas esse valor aqui eu consegui chegar de cabeça. Provavelmente conseguiria. E a gente vai fazer o próximo de cabeça também para poupar trabalho. Beleza, mas uma coisa não é trivial. Por que ficou duas cargas num e uma carga no outro? Qual que é a relação entre isso? Bom, a relação se dá justamente por massa, raio, tem essas várias propriedades que inferem, né? Já que a densidade não foi uma delas, porque a densidade é igual em todas elas, o material é o mesmo, o que sobra para diferenciar esse 2Q que vai ficar para um lado e para o outro é simplesmente o tamanho da dimensão, né? O tamanho ou a massa dela. Então, beleza, o que eu vou conseguir aqui atingir quando eu chego nesse 2, ele para de trocar carga porque ele atinge o equilíbrio eletrostático, né? E quando eu atingo o equilíbrio eletrostático, eu entendo então ter que o meu equilíbrio em 1 vai ter que ser igual ao meu equilíbrio em 2, esse aqui é o equilíbrio final, né? Depois que eles atingiram o equilíbrio, as duas estão com o mesmo potencial, apesar de cargas diferentes. Então, como eu escrevo o potencial? A gente acabou de ver isso, né? Então é o nosso K, o nosso Q final 1, dividido pelo nosso R1, e o nosso K e nosso Q final 2 dividido por R2. Aqui eu já vou cortar de cara esses Ks aqui e eu vou colocar aqui o nosso Q1 final vale 1, né? Então eu vou só colocar Q aqui, nosso dividido por R1, e o nosso Q2 final ele vale 2Q, né? Então eu vou colocar aqui 2Q dividido por R2. Eu vou cortar esses Qs aqui já também. Opa! Cortar esses Qs aqui já, porque a gente chega na relação muito simples, né? Passando isso aqui multiplicando, né? Isso aqui multiplicando, isso aqui vai passar multiplicando. A gente vai chegar então que o nosso R2 ele vale 2 vezes o nosso R1. Essa aqui é a nossa relação, primeira relação que a gente achou. Por que a carga 2 ficou no nosso R2? Porque ele é 2 vezes maior do que o nosso raio 1. Beleza? Então, agora vamos fazer um análogo a esse experimento. Opa! Vamos fazer um análogo a esse daqui, que a gente acabou de fazer, só que para o nosso contato da esfera 2 com a nossa esfera 3, tá certo? Então aqui eu vou ter nosso antes, né? Nosso antes é a nossa esfera 2, essa aqui é a nossa esfera 2, e essa aqui é a nossa esfera 3, certo? E aqui eu tenho o nosso depois também, né? Com a nossa esfera 2', e a nossa esfera 3', certo? Antes aqui eu tinha 2Q e aqui eu tinha 0. Não vou fazer a conta. Se antes eu tinha isso e agora eu tenho isso, e eu sei que o final, essa carga aqui tem que sobrar com 1, porque todas ficaram iguais e ela não vai se tocar em mais nada, então eu sei que aqui vale Q, sobrou simplesmente Q aqui para essa carga, certo? Não precisa fazer essas contas aqui. Agora o potencial vamos fazer só para vocês verem que interessante. O potencial então de 2, potencial final, né, já que atingiu o equilíbrio estático, é igual ao potencial de 3, então aqui eu vou sobrar com K, Q2, né? Dividido por R2, e aqui K, Q3 dividido por R2. Repare que esse vai com esse é igual a esse, né? Então vai se igualar, e eu vou chegar com a relação, opa, eu escrevi R2 aqui, R3. Vou chegar então que R2 é igual ao meu R3. Certo? Então, eu cheguei nas nossas proporções entre raios, né? Se ele tivesse me pedido aqui, assinale a alternativa entre E1, E2 e E3 sobre os raios. Bom, teria aqui, letra B, né? 1, 2, 2. Que é aqui o nosso raio 1, nossa proporção, então, só para deixar claro, de raios, o nosso raio 1 vale 1,
o nosso raio 2 é o dobro dele, o nosso raio 3 é igual ao nosso raio 2, então também vale 2. Só que ele pediu a relação de massas, né? E ele também, aí entra uma parte que para ver se o aluno está atento, porque muitas vezes o aluno chega aqui, tá no calor do momento, só marca e sai para o abraço. Mas não é isso, né? É massa. E como eu consigo relacionar massa com raio? Tem algumas formas, mas a que a gente vai utilizar aqui é que a nossa densidade é igual a massa sobre volume. Por que eu vou usar isso? Porque eu já sei também, já nos dado, que a nossa densidade é igual em todos eles, são esferas maciças do mesmo material, certo? Então, beleza, se nossa densidade vai ser a mesma, o que vai variar aqui é o nosso volume e a nossa massa. Então vamos colocar aqui, só fazer para um deles, a nossa massa dividido pelo nosso volume. Qual que é o volume de uma esfera mesmo? Você lembra? É 4 terços de π... Opa! 4 terços de π r ao cubo, concorda comigo? Esse é o nosso valor, não é? Então, beleza, vamos passar isso aqui para o outro lado multiplicando. Vamos ficar então com 4 terços de π r ao cubo é igual a m. Tudo isso daqui multiplicado pela nossa densidade. Mas então repare o seguinte, olha só. Essa é uma relação muito simples, porque a nossa massa ela depende unicamente do nosso quadrado do raio, do nosso cubo do raio. Por que, Bruno? Bom, porque você concorda que nosso P é constante para todos, então o P não vai variar. O π é uma constante. 4 terços também é uma constante. Então, acaba que a nossa massa ela vai ser sempre proporcional ao nosso cubo do raio. E aí é onde está a coisa linda da coisa, né? Já achou qual que é a relação de proporcionalidade, né? Pro raio. É essa. Qual que é o nosso cubo disso, né? Vou levar isso aqui ao cubo. Opa! 3, A3, A3. Nosso cubo disso é 1, 8 e 8. E aí, com isso daqui, a gente chega na relação. Isso aqui é proporcional à nossa massa. Então, aqui, colocar o cubinho aqui em cima. É proporcional à nossa massa. Difícil, gente. É um pouco complexa, né, essa parte final, mas vocês verem que, no geral, é uma questão muito simples, né? Uma questão bem tranquila do ITA para todo mundo acertar. Só para ver qual que é a resposta aqui, né? Resposta letra E, né? 1, 8 e 8. Você vê que sutileza, né? Por pouco a gente não marca essa. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like, comentem as dúvidas que vocês tiveram, ou sugestões também. E até a próxima.